aos conselhos ministeriais do Brasil e a Irmandade, caros irmãos, a paz de Deus. Os anciães indicados pelo Conselho dos Anciães mais antigos do Brasil manifestam sua inconformidade e estranheza com as últimas atitudes efetivadas pelo Conselho dos Anciães dos Estados Unidos. É de se lamentar como foi sutilmente encaminhada a alteração do Estatuto da Christian Congregation in the United States, CCUS, visando uma mudança radical no relacionamento entre a obra de Deus no Brasil e nos EUA, sem que as consequências espirituais propostas fossem comunicadas ao corpo presbiteral da América. Correndo em paralelo, e ao mesmo tempo, foram efetivadas mudanças em nossos pontos de fé e doutrina, sem nossa coparticipação, e nem sequer ciência foi dada ao Conselho de Anciães do Brasil, o qual vem dando apoio nos atendimentos ministeriais naquela nação há dezenas de anos. Tristemente, tudo isso foi conduzido de forma pouco transparente. Como se aquele encontro ministerial fosse apenas uma simples reunião de agenda. Inclusive, iniciando com assuntos administrativos gerais. Nas questões atinentes à parte espiritual, foram modificados pontos de doutrina, que são estatutariamente a unidade doutrinal de todas as igrejas das congregações cristãs. Feito isto unilateralmente, sem comunicação ou comunhão conosco, percebe-se que a forma como tudo foi levado a termo, de modo estratégico, planejado, colocou-se uma lista de presença à entrada da citada reunião, sem que os irmãos que a assinaram soubessem do objetivo oculto daquele evento, que foi o de se estabelecer uma verdadeira ruptura com o ministério espiritual do Brasil. Tomaram assento nessa reunião as irmãs colaboradoras do espaço infantil, auxiliares das portas, examinadoras de organista, irmãos encarregados locais e regionais de orquestra e auxiliares administrativos. Isso para formar quórum, com o objetivo de se mudar um estatuto de uma nação, atitude esta não razoável. A condução da reunião foi planejada para não provocar debates e passar desapercebido todo o seu propósito, visto que em nenhum momento foram declarados significado, intento e consequências das mudanças em curso. Após serem passados os assuntos administrativos, a uma certa altura da reunião, foi realizada a leitura do novo estatuto de forma ininteligível. Pela rapidez com que foi feita, dificultando muito o entendimento da quase totalidade do ministério presente. Tudo isso levado a termo sem que se revelasse os verdadeiros propósitos velados desse novo documento. Missão bem-sucedida por eles, visto que os participantes não entenderam as mudanças ali propostas.
Exatamente por não haverem captado todo o escopo das emendas, a maioria não percebeu a manobra feita, vindo eles a entender o que aconteceu somente algum tempo depois. Nesse mesmo material elaborado, conhecido como bylaws, está contido que qualquer viagem missionária para e dos Estados Unidos em caráter oficial, seja com a intenção de visitar irmãos da CCUS ou de evangelizar, deve ser apresentada, orada e autorizada pelo Conselho de Anciãos Seniores da CCUS em uma reunião agendada. Nesse ponto, ficou patente o propósito de romperem a comunhão espiritual com a congregação cristã no Brasil. Outra questão preocupante é a autoridade absoluta colocada nas mãos de um conselho reduzido, composto apenas de 6 irmãos, os quais podem, segundo o novo estatuto, deliberar sobre tudo e sobre todos, bastando 4 deles estarem em acordo. E o que é preocupante, pela redação do texto, há quase impossibilidade de qualquer deles ser destituído. Nessa mesma redação está subentendido um outro ponto, colocado de forma a não chamar a atenção, e com vistas a uma ação futura. Ou seja, esse mesmo conselho poderá bloquear a qualquer tempo o atendimento do Ministério do Brasil às reuniões gerais de ensinamentos, RGE. Está assim escrito acerca dos poderes desse conselho. O Conselho dos Anciãos, trabalhando em conjunto, determinará quem preside cada reunião, incluindo a Assembleia Geral dos Anciãos do CCUS. Posto isso, para a clareza dos fatos, declaramos que os irmãos Robert Barreto, Carlos Eduardo Gonzalez, Jefferson Dias Teixeira, Clinton Francis Ram e Ramon Rigual não estão mais em comunhão com a congregação cristã no Brasil, pois se posicionaram em linha de confronto conosco, não nos procuraram para nenhum diálogo prévio, nem tampouco aceitaram uma convocação anterior, para estarem reunidos conosco no Brás. Sendo assim, declaramos que esses citados irmãos não são mais considerados como nossos anciães e serão excluídos de nossas bases de dados e de nossos relatórios no Brasil. Vossos irmãos em Cristo, Cláudio Marsola, Ancião Salvador Bueno das Neves, Ancião Hélio Bianco Batista, Ancião Luiz Carlos Euclides, Ancião Gilson Scarcelli, Ancião Rubens da Silva, Presidente da Administração São Paulo, Secretaria do Conselho dos Anciães mais Antigos.